ela domina todos os aprendizados lá do meio rural, tem destreza de lidar com o cavalo, o menino tem várias coisas lá no sítio e na escola não tem. E às vezes a gente verifica que a escola só não está sendo atrativa para ele e que às vezes a criança tem um problema clínico. Tem uma anemia, por exemplo, bem severa, coisa que o médico já teria melhorado ele na mesma semana, a semana seguinte já teria esses exames colhidos e já se estaria melhorando clinicamente e metabolicamente essa criança, porque com ferritina baixa, com anemia, ele vai ter um problema de aprendizado. E, no entanto, os profissionais da educação criaram um segundo problema, que ele já tem um problema clínico de anemia, está tendo um problema de aprendizado, talvez em consequência disso, porque ele não tem nenhum transtorno psiquiátrico ou neurológico, porque a história de vida dele, de habilidades que ele adquiriu no meio dele, já contam para a gente que ele não tem um problema neuropsiquiátrico, o problema é clínico. Criou-se um problema logístico, que a profissional encaminhou para uma especialidade de difícil obtenção, que muitas vezes vai ter que viajar 500 quilômetros lá para a capital. Então, o que eu digo aqui é a gente tentar lembrar mais das coisas básicas, tanto de olhar para a vida daquela família, o que pode estar acontecendo, quanto olhar para os meios que eu tenho disponíveis de acesso para essas pessoas se tratarem ali naquele ambiente. Talvez essa criança nunca precisasse de contar com o estigma de precisar ir no neuro ou de precisar ir no psiquiatra, que talvez uma medida comportamental, lá com a psicologia, com a pedagogia, e uma nutrição melhor para suprir essa carência nutricional da criança, resolveria o problema de maneira mais fácil. Até porque, quando se fala em aprendizagem, né, ensino e aprendizagem, a maioria acredita que é somente em sala de aula, exclusivamente em sala de aula, mas não é assim. A criança não vem para a escola uma tábua rasa. Ele vem com toda aquela aprendizagem, né, as habilidades dele desenvolvidas ali na pré-infância. E aí chega na sala de aula, ele se depara com um contexto completamente diferente. Não tem nada que estimule ele ali de forma que tem a ver com o que ele viveu, né, a experiência dele. Então ele acaba ficando desmotivado. E às vezes os próprios professores, não estou dizendo todos, porque eu falo assim, os professores, eles se esforçam, eles se dedicam, eles estão ali o tempo todo querendo o melhor do aluno. Afinal, eles não estarem em sala de aula porque, eu trabalho por amor. Eu acho isso horrível. Eu trabalho com amor. Eu trabalho com amor. Ninguém trabalha somente por. O senhor trabalha só por amor ou o senhor trabalha para ganhar dinheiro? Eu trabalho para ganhar minha vida, para ganhar dinheiro, e é lógico que para ganhar dinheiro a gente precisa efetivamente ajudar as pessoas, resolver o problema das pessoas, que aí o ganho vem em consequência, né? E aí, o que acontece? O professor está ali se dedicando, trabalha, dá atenção para aquele aluno dele, e a escola faz o quê para contribuir com isso? Convida os pais, né? Olha, tá aqui, o filho não está aprendendo. Aí os pais se preocupam. Falta ali uma questão assim, o que a escola pode proporcionar? O que pode fazer com aquela criança que está com dificuldade? A escola tem uma psicóloga, a escola vai ajudar, vai mostrar, vai falar, vai conversar. Mas aí a escola fala assim, precisa levar ele para fazer uma avaliação. Que avaliação? Não tem essa orientação. Então, tem toda aquela questão ali do antes de vir para a escola. Será que é uma questão de não estar entendendo porque tem alguma questão neurobiológica ligada a ele? Ou é uma questão de desmotivação porque não está se adaptando ao modelo de ensino? Então, tem todo esse viés que tem que ser observado. E eu vejo muito a questão do aprender por espiral. A gente aprende um pouquinho hoje, no próximo ano aprende mais um pouquinho e vai aumentando até
nós adquirirmos ali aquele conhecimento do ensino básico, que a gente aprende da educação dos anos iniciais até o ensino médio. E depois a gente busca ali a nossa graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e o que for para a gente se adaptar ao que a gente quer aprender realmente. Mas até então, se a gente parar para observar, a educação básica ela é ensinada há muitos anos, há mais de 50 anos do mesmo jeito. A geração mudou. E hoje as têm que colocar ali uma internet, não é isso. Eu acho que falta muito essa questão do interagir, colocar a prática. O aluno ter vez e voz é importante, mas também o professor se atualizar com novas maneiras, novas estratégias. Eu aqui abordo muito a questão da matemática. Odeio matemática. É o que mais a gente escuta as crianças falar. Hoje, se você entra numa escola, eu quando entro numa escola, que eu vou fazer uma avaliação, observar alguma coisa assim, qual é a matéria que vocês mais gostam? Educação física. Por quê? Simplesmente, essa palavra sim eu posso usar, simplesmente, porque há movimento, a criança se mexe, corre, fala, conversa, ela se agita. Agora ela entra no ambiente de sala de aula. Não estou dizendo que são todas as crianças que não gostam de matemática, mas as que têm dificuldade de interpretar matemática, porque a matemática é interpretativa. Então aquela criança que não consegue interpretar o que o problema está perguntando, ela vai ficar desinteressada, ela não vai ter motivação alguma para querer aprender aquilo ali. E o professor, ao invés de buscar uma nova estratégia de ensinar, ele ensina de um único jeito. Eu, no meu curso, inclusive é a minha formação do mestrado, formação de professores, tem problemas de matemática que a gente ensina um problema, 9 soluções, novas formas de ensinar. Nós temos a abordagem CPA, que é o concreto, onde a gente usa algum material concreto. Vou dar um exemplo básico. Material dourado. Não sei se você sabe qual é esse material, mas eu posso pegar ele aqui. Material dourado. Aí vem a questão do pictório, que é onde a gente ensina a criança por meio de um desenho, desenhar, fazer barras, calcular a matemática por meio das barras. E o abstrato, que é onde a gente internalizou toda essa codificação, né, fez a retenção dessas memórias, e aí a gente entra no abstrato, que é ensinar as contas, as fórmulas, porque a memória, ela é um processo. E existem 3 tipos dessas operações, né? São 3 estágios. Que a gente entra com a questão da codificação, onde a criança recebe aquela informação. E aí vem o armazenamento. Grava-se ali o que foi feito. E mais tarde a gente entra na recuperação, onde toda aquela experiência vivida, ela pode ser trazida para o papel, que entra na parte abstrata. Então, assim, ele internalizou o que é o concreto. Ele soube representar, ele então interpreta os dois ao mesmo tempo, sabendo como é que ele vai resolver. E isso tudo é feito por meio da interpretação. Agora, se o professor não explica esses 3 tipos de abordagem, qual que vai ser a motivação do aluno em querer aprender? Então, ele vai ser entendido ou visto como uma criança com dificuldades e vai ser encaminhado para uma coordenação. A coordenação vai convidar os pais para conversar e ele vai ser encaminhado para uma avaliação. E aí é onde entra, a maioria das vezes, a procura por nós neuropsicopedagogos, os psicopedagogos, neuropsicólogos, neurologistas, psiquiatras. E eu vejo que nós deveríamos ser os primeiros a serem procurados pelos pais, os neuropsicopedagogos e os psicopedagogos. Por quê? As 10 sessões mínimas que a gente faz com a criança, a gente observa todas as dificuldades que ela tem, quais habilidades não estão sendo desenvolvidas. Existem testes que a gente aplica para observar tudo isso. E aí, a partir disso, a gente vai ter uma forma de encaminhar. Qual é o profissional que essa criança precisa? Às vezes a questão da criança era fala, ela precisa de um fonoaudiólogo. Então, tem toda essa forma de ser olhado. E logo em seguida já é levado para o neurologista. Ou leva ele para um outro especialista que vai ficar com ele 2, 3 horas no consultório e vai medicar. E às vezes a questão da criança não é a medicação. Nem tudo é somente medicação.
E uma das coisas que eu valorizo muito o trabalho seu, doutor Toledo, é esse olhar que você tem para com as crianças, para com os adolescentes, com os adultos. Você investiga até a alimentação nossa, porque eu sou paciente sua e eu sei como é. Tem toda aquela investigação ali por trás. Então, hoje eu me sinto totalmente segura em falar assim, muito obrigada. Porque a gente entende que estava totalmente intoxicado, desde pensamento, formas de agir, formas de se alimentar, sendo que uma orientação bem explicadinha, igual a sua, bem feita, aquela desintoxicação toda que a gente tinha, ambiental, favorece para que a gente tenha, né, ali uma vida mais tranquila, mais certa, pensar no que está fazendo, como está agindo, qualidade de vida. É isso que ela está falando, é uma visão assim, mais recente, mais nova, que a gente tem, que eu tenho, porque eu já fui o médico absolutamente bem convencional, de olhar os relatórios, ouvir a família, ver a criança, escolher uma medicação e dizer, agora se vira com a psicologia, com a pedagogia lá. E não se dava essa importância tanto aos aspectos comportamentais da família e alimentares. E assim, agora a gente está numa vertente assim que a gente pensa assim, os diagnósticos que existem mesmo próprios da infância, eu penso muito lá na deficiência intelectual, que antes era chamado retardo mental, e no autismo, que felizmente é bem raro, tem bastante crianças que são TDAH ou que estão simplesmente com problemas comportamentais e são taxadas, né? Taxadas de transtorno do espectro autista, mas não está presente aquilo ali. Mas a gente até questiona, por exemplo, se certas crianças que são diagnosticadas com TDAH, se realmente são, ou se realmente, assim, entre aspas, né, existiria mesmo esse diagnóstico. Porque quando a